Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, porque ninguém merece estar na frente de uma empresa que só tem incêndio para apagar, só tem problema para apagar. Chega lá às vezes cheio de ânimo, uau, hoje vai ser um dia diferente, hoje vai ser um dia animado, aí começam os incêndios, começa um colaborador que não veio, outro que era para ter feito alguma coisa e não fez, uma peça, um ingrediente, um material que era para ter vindo e não chegou, uma conta, um dinheiro que era para ter entrado e não entrou, uma venda que era para ter acontecido e não aconteceu, um cliente que era para ter vindo e não veio. É horrível passar o dia assim. Lá de vez em quando uma coisinha ou outra vai acontecer. Normal, né? Tem como evitar 100%? Adoraria dizer que tem, mas não tem. Mas tem como evitar 95%, 99% até dos incêndios. Como, Campa? Tendo uma empresa com processos organizados. Processos são uns documentinhos, uns manualzinhos que dizem como fazer as coisas? Não. Processo é uma cultura onde as coisas simplesmente funcionam. As pessoas sabem o que fazer, sabem quando fazer, como fazer e por que fazer. E aí as coisas funcionam, simplesmente acontecem sem ter que estar mandando. As coisas são previsíveis, funcionam sem ter que estar esperando, sem ter que estar em cima, sem ter que estar ali fiscalizando. Isso é uma empresa com processos organizados. E esse é o jeito certo. Por que é o jeito certo? Porque aí você, empresário, vai estar lá em cima, lá comandando, fazendo essas coisas acontecer. E fazer acontecer também não é mandar, também não é estar em cima. É simplesmente melhorar processos, é melhorar a rotina, melhorar produto, serviço, atendimento, marketing. Opa, quero um planejamento legal, quero melhorar um 2023, fazer um 2023 incrível. Tá aí. Aí fica muito mais fácil de a gente ter tempo para fazer essas coisas e a consequência disso, o efeito colateral disso qual que é? A empresa vai decolar o meu faturamento. Por quê? Porque você está lá comandando, você não está executando. É isso. E uma das coisas, assim, um assunto que eu queria puxar aqui antes de abrir para a conversa, que aqui a gente vai abrir para poder conversar com você, poder ouvir teu problema, ouvir tua dificuldade e te apontar uma solução. É isso que a gente faz no Café com Consultoria. É olho no olho, falando com o empresário que tem uma equipe com 5 ou mais pessoas e que está lá com um incêndio lá e precisa da minha ajuda. É isso que a gente faz aqui. Mas para puxar um pouquinho, antes de abrir para perguntas, tem uma coisa assim que gera muitos incêndios. Gera incêndios sérios na empresa. E às vezes eu vejo empresários lá com 10, 20, 30, 50, 100, 200 funcionários na empresa, gente que paga bem, gente que contratou, que tirou de outras empresas, que lá o cara era maioral, fazia de tudo, tá ali na empresa e mesmo assim o empresário tá pagando incêndio. Sabe por quê? Porque não soube delegar as coisas do jeito certo. Não soube delegar responsabilidade, não soube delegar um resultado, não soube cobrar as pessoas para fazer com que isso acontecesse, não soube treinar e não sabe muitas vezes manter a delegação. Às vezes até sabe delegar, mas não sabe manter. Então tudo volta lá pro colo desse empresário que tem que abraçar tudo. E aí, o que acontece? Gera incêndios. Delegação falha, delegação que não funciona, ou delegação que não acontece, traz muitos incêndios para você, traz muitos incêndios na sua empresa. Então, esse é um dos pontos. Existem vários, né? Existem vários. Aí, agora sim. Faz tempo que eu estou tentando entrar, viu, rapaz? É mesmo? Como você se chama? Meu nome é Edson, eu sou proprietário de uma marcenaria na cidade de Prudente de Moraes, Minas Gerais. Já faz... Repete a cidade para mim. Prudente de Moraes. Prudente de Moraes. Minas Gerais. Isso. Certo. Diga, Edson, como é que eu posso te ajudar, já que faz tempo que você está conversando, tentando conversar? Rapaz, fala com você. Eu trabalhava num galpão com marcenaria com 200 metros quadrados. Tá. Mês passado, mês retrasado, eu consegui uma vitória que para mim é muito grande. Consegui passar para um galpão que agora é meu, da própria empresa, de 700 metros quadrados.
Sensacional. Com muito esforço, graças a Deus, e dedicação, que a gente está assim, caminhando aos poucos. Já tem 25 anos que eu estou nessa luta, sofrendo, apagando incêndio um atrás do outro. E eu comecei a te seguir, tem 2 meses mais ou menos que eu comecei a te seguir. Um amigo meu viu, me apresentou e falou assim: não, segue o campo que você vai aprender muita coisa. Rapaz, depois que eu comecei a seguir a Viva positivamente, melhorou bastante minha vida, viu? Que massa, assim, legal. Ainda estou numa fase muito difícil, porque eu tive que demitir alguns funcionários por alguns motivos, né, da empresa que eu vi de vocês aí explicando. E hoje eu estou com 4 pessoas trabalhando para mim. E estou começando. Mais 4? Tem mais 4. Eu tinha 7 pessoas. Hoje eu tenho 4. Mas pretendo, assim, agora com a expansão do galpão novo, crescer mais. Legal. Minha dificuldade maior está sendo, vamos dizer assim, conseguir colocar a turma dentro dos padrões da empresa que eu quero para mim da agora para frente. Então, esse negócio de contratar aqui na minha cidade, eu não consigo achar ninguém que trabalha nessa área. Na área de outra cidade que perto, a maioria do pessoal também não quer vir trabalhar aqui. O que eu estou fazendo? Estou começando, eu vi uma entrevista de um empresário na rádio local aqui, que ele é de outra cidade, ele estava dando entrevista. Ele está pegando pessoas que não sabem nada e estão colocando para ensinar na própria empresa. A minha dificuldade é tempo para poder estar ensinando as pessoas a estar trabalhando aqui na empresa. Tá. Eu queria saber. A pergunta para mim é como que eu vou conseguir pessoas para trabalhar na minha empresa, sendo que na minha cidade não tem, os que tem não têm interesse de trabalhar na minha área, e as da cidade vizinha, eles não, às vezes não querem vir por meio de transporte e essas coisas assim. Legal. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A tua cidade, enquanto a gente conversava, eu estava fazendo uma pesquisa que, se eu pesquisei certo, ela tem 10 mil habitantes, segundo o IBGE, em 2020. Procede essa informação? Procede, tá. Então deixa eu te fazer outra pergunta assim, ó. Tem outra marcenaria na tua cidade ou é só você? Quando eu mudei, porque eu não sou daqui, quando eu mudei para cá, porque não tinha nenhuma. Hoje já tem 7 marcenarias aqui. 7 marcenarias. Tá. Mas da 7 marcenarias. Sim. 7. Tá. Se você conversar com os outros empresários lá, eles também não conseguem contratar marceneiros? Aí é onde está o problema. 3 deles que trabalhavam comigo, cada um montou uma para si. Eles não têm funcionários. Eles trabalham. Tá. Irmão. Eles trabalham. Mas tem mais 4 que não trabalharam para você. Como é que são esses 4? Não. Tinha os 4 que trabalham para mim? Não, peraí. Tem 3 que trabalhavam. Você falou que tem 7. Eu tinha 3 7 que trabalhavam com você e abriram marcenaria. Mas tem outros 4. Esses 4. Não, os 4 que trabalham comigo aqui, eles são comprometidos. Não. Eu tô perguntando assim. Você me disse, Campa tem 7 marcenarias na cidade. Tem 3 7. trabalharam para mim. 4 marcenaria não trabalharam para você. Não. Correto? Esses 4, eles têm marceneiro com eles ou não? Não. Só tem só tem uma marcenaria aqui que tem funcionários,
mas vamos dizer assim, o campo dele é diferente do meu. Eu trabalho com móveis planejados de linha médio acima padrão. Essa outra marcenaria que tem vários funcionários, ele trabalha só com móveis rústicos. Então, já fui lá na marcenaria dele, já conversei até com os marceneiros deles, para poder querer vir trabalhar comigo, alguns deles. Eles falaram que não, que eles já tentaram trabalhar com MDF e não conseguiram adaptar. Aí eles preferem ficar trabalhando com esse moço lá, que é móveis rústicos. Ele mexe com metais, madeira bruta, essas coisas. Tá. Quantos funcionários ele tem? Esse teu concorrente tem? Ele tem 7 funcionários. 7 funcionários. Tá legal. Os caras estão com ele há tempo ou ele fica trocando toda hora? Não, os caras já estão com ele lá. O mais que tem menor tempo lá, se eu não me engano, acho que é o Thiago. Ele está com 5 anos que está com ele. Tá. Os outros tudo é 10 anos, 15 anos. Tá legal. Então deixa eu te falar uma coisa assim, ó. Existe uma coisa nessa empresa que talvez você ainda não tenha. É bom de trabalhar lá. Por isso os caras não saem. Não é legal. Alguma coisa faz com que esse pessoal não saia. Percebe o seguinte, ó. Você não consegue contratar. Ele tem gente de 5, de 10 anos lá e os caras não saem. Mas por que... Posso falar? Pode. É porque na área dele, que ele trabalha de móveis rústicos, ele mexe com fazenda, faz serviço para fazendas, não tem ninguém e não tem outra marcenaria, nem aqui na minha cidade, nem na cidade vizinha, que mexe com isso. Inclusive, tá. Tem... Ó, assim, ó, eu tenho duas formas de te ajudar aqui, ó. Sim. Tenho 2 formas de te ajudar. A primeira forma é eu dizer amém para tudo que você me fala e concordar com tudo que você me diz. Não quero concordar não, eu quero a verdade. A segunda forma é eu te dar a real. Eu prefiro a real. Talvez a real vai te incomodar um pouquinho. Não, talvez você não fique meu amiguinho, mas eu te der a real. Mas eu acho que a real, se você me ouvir, talvez te ajude. O que você prefere? Eu sou a verdade do tipo que dói ou a mentirinha que faz amizade? O que você prefere? Eu sempre fui a favor da verdade, mesmo que ela sangra meu coração. Então vamos te dar a real. Veja bem, vamos analisar friamente algumas coisas, tá? Friamente. O colega dos móveis rústicos, ele tem algumas coisas que fazem com que as pessoas gostem de trabalhar lá. E não é só o móvel, não é só o tipo de móvel que eles fazem. Aposto que não é. Porque aposto com você que se outro abrir lá na tua cidade amanhã com móveis rústicos, igual, não sei se ele tira os caras de lá. O que você acha? O cara tira os caras de lá ou não tira? Se eu montar uma lá do mesmo jeito da dele, tira. Porque Acho que não. Tem marceneiro lá que eu converso com quase todos eles. Tem marceneiro lá que não gosta dele, trabalha lá porque não tem outro lugar para trabalhar e por questão financeira, que é pai de família. Todo mundo trabalha é pai de família. Ele xinga os funcionários lá, eu já vi, já presenciei. Eles mandam aqueles funcionários, tem hora lá para aquele lugar lá que o funcionário fica puto para danar, mas quando ele vai pensar, eu já falei com ele, vai trabalhar para mim, isso. Ele falou assim, eu não consigo trabalhar com móveis planejados, já tentei e não consigo. Eu vou ficar aqui por causa do salário e não tem, eu sei que trabalhar é só com isso. Eu tô de novo na linha de te dar a real, tá? De novo, posso te dar a verdade que dói ou a mentirinha que faz você ser meu fã. Você que sabe. A verdade que dói. A verdade que dói. Eu vou ser mais fã que eu ainda. Oi? Entre as pessoas falarem uma coisa e agirem conforme que elas falam, tem uma diferença muito grande.
né? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um Sim, exemplo meu. Teve uma vez que eu quis abrir uma outra empresa, e era uma empresa no ramo de automação comercial. A gente ia montar a estrutura para automação comercial de supermercados. E teve um grupo de pessoas que me procuraram, que eram 3 funcionários de uma empresa, que era nessa área, queriam fazer uma sociedade comigo, queriam que eu investisse no negócio, para que eles pudessem abrir essa empresa junto comigo. Eu ia investir, ia definir a organização e eles iam tocar lá. 3 caras sim, bons. E mais um que não era dessa empresa e também era bom. Só que era amigo dos caras dessa empresa. E esses caras dessa empresa, não, a gente não aguenta mais o nosso chefe. A gente precisa trabalhar, é por isso que a gente não sai. O salário lá não é tão ruim, mas a gente só tá lá por causa do salário. O cara é um malo, o cara não sei o quê, o cara papapá, e a gente quer sair, quer sair. E começamos a desenhar a empresa, tudo prontinho, tudo pronto. Quando chegou na hora do pega pra capar, dos 3, sabe quantos deram para trás para ficar na empresa? não sei não. 3. Nenhum saiu. Pergunta se o dono da empresa pagou a mais para eles saírem, para eles não saírem. Não pagou a mais. Eles não saíram da empresa. Eu fiquei sabendo, isso faz já uns, sei lá, uns 20 e poucos anos, para mais até. Eu fiquei sabendo que eles ficaram, essa empresa faliu depois, eles ficaram até o momento em que a empresa faliu, eles não saíram da empresa. Então, uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que elas pensam e o que elas agem. Quando uma empresa consegue segurar alguém por 5, 10 anos, consegue segurar alguém por muito tempo, é porque sim, tem algumas coisas lá que as pessoas gostam. Elas podem reclamar, mas elas não saem, nem para ganhar mais. Que algumas coisas elas gostam, seja o tipo de trabalho, seja a rotina, seja a liberdade que elas têm, algumas coisas elas gostam. Se elas não gostassem, cara, pode apostar, elas saem de lá até para ganhar menos. Pode apostar. As pessoas saem, às vezes, para ganhar menos, para ir para um lugar que elas acreditam que é melhor de trabalhar. Sai. Eu vejo isso sempre. Como que eu sei isso? Nos negócios que eu tenho, qualquer área que eu tenho, a gente não paga os melhores salários do mercado. A gente paga bem, mas a gente não paga assim, vou tirar a gente porque vai vir por causa de salário. A gente não tem essa política. E ainda assim, cara, eu tenho muita gente que sai de empresa ganhando 20, 30% às vezes para trabalhar para mim. Porque aquela oferta é legal, aquele trabalho é legal, aquela empresa é legal. Então alguma coisa tem lá. Alguma coisa tem que os caras não saem. Se não tivessem, eles iam te dizer assim, ó. Tá, cara, você trabalha com MDF, lá é móveis rústicos, tudo bem, eu vou tentar me adaptar, mas me dá uma oportunidade de trabalhar com você. Essa é a real. Alguma Entendi. coisa tem que eles não saem. Alguma coisa. Agora eu tô na dúvida se eu te dou outra real ou se eu não te dou outra real. Isso é difícil. Não pode falar. Tô Tem aberto. certeza? Essa Vou- vai durar um pouquinho mais. Você quer que eu fale mesmo? Não, Campa, eu tenho 35 anos de profissão. O que eu já passei na minha vida, acho que nada mais vai fazer eu ficar com raiva de Bom, ninguém. Não, mais então, do que assim, você. Vou ficar talvez, feliz. talvez, eu quero que você avalie, quero que você pense sobre isso. Talvez tenha alguma coisa que os caras não querem trabalhar com você. Eu sou muito Talvez. rígido. Eu sou muito rígido. Em questão de qualidade, horário de funcionamento, isso aí eu sou muito rígido. Se eu não, lá não, lá o pessoal lá, eles chega meia hora, 15 minutos todo dia atrasado, e o cara lá não importa. Eu não, eu penso o seguinte, eu fui criado assim, se o meu horário de pegar serviço é 7 horas, 7 horas eu tenho que estar na empresa. Se o meu horário de largar é 18 horas, 18 horas eu tenho que sair da empresa. Isso não é serviço, isso é ser certo. Tá? Mas deixa eu te perguntar um negócio assim, ó. Desses 3 que você me falou que saíram e viraram teus concorrentes, se alguém for conversar com eles
e perguntar como é que era trabalhar na tua empresa, o que você acha que esses três vão responder? Aí vamos falar assim, não, ele é, em questão de disciplina, ele é muito rígido, ele não perdoa nada. E eu realmente não perdoo, não. Agora, estou aberto a sugestões. Mas você acha que é só isso que eles iriam falar? Cara, não dá para trabalhar com ele, ele é muito rígido. Não, eu trato bem meu funcionário. Eu Não, só. eu não quero saber o que você faz. Eu quero saber o que esses três que saíram falariam. Mais ou menos é só isso, porque eles saíram que eles tinham a mesma visão que eu de montar o próprio negócio, todos três. Inclusive, quando eles vieram falar comigo, eles falaram que eles tinham a vontade de trabalhar por conta própria. Né? Eles trabalharam, um trabalhou comigo 1 ano e meio, o outro ficou 3, e o outro ficou acho que 2 anos e 6 meses. Ah, tudo bem. Mas isso é um caso. Tá? Eu queria focar só nessa questão aí. Eles falariam isso. A única coisa que eles falariam é que lá não dá porque ele é muito rígido. É. Tá. Então se percebe que isso atrapalha você de contratar? Eu creio que sim. Eu creio Não é que o fato sim. de você ser rígido. Porque ser rígido, o que você fala de ser rígido, eu vou te falar. Eu sou pior. A minha equipe aqui da Viva Positivamente, eles trabalham em casa. A Sim. maioria eu nunca apertei a mão, nunca encontrei pessoalmente, encontrei só assim, pela internet. E cara, eu não tenho como cobrar o horário deles. Eu nem sei que horário trabalho e não quero saber. Eu quero saber se me entregam um resultado. E se não entregam um resultado, o bicho pega. O bicho pega e feio. Mas pergunta se algum se incomoda com isso. Não se incomodam, cara, porque eles sabem o resultado que tem que entregar e sabem o que tem que fazer. Então, a rigidez não é o problema. O problema é aquelas coisas que vêm junto com a rigidez. O jeito de dar feedback, o jeito de não valorizar as coisas boas, que às vezes, o que acontece? Às vezes o cara faz 10 coisas legais, e a gente olha aquilo e, tá, tudo bem. Aí uma coisinha ruim, meu Deus do céu, cai a casa. Cai a casa. O cara tá fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, entrega no prazo, faz com a qualidade que eu quero, de repente um dia atrasou 15 minutos, cai a casa porque o cara atrasou 15 minutos. Aí o que o cara lembra? Pô, esse cara é chato. Esse cara é ruim. Esse cara não sei o que. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu posso cobrar o que eu tenho que cobrar, mas eu posso valorizar o que eu tenho que valorizar também. É uma dose. Tem que dosar as duas coisas. Então, isso pode estar, de certo modo, prejudicando a tua imagem perante a tua cidade, que é uma cidade pequena. As pessoas se conhecem. Quando é cidade pequena, as pessoas se conhecem, trocam informações. Tá? Então, assim, algumas coisas você tem que se preocupar também. Se 3 trabalharam com você e viraram teus concorrentes, você tem que observar se quando você contrata o cara, deixa o cara bom, se está virando cíclico, ele sair e virar teu concorrente, alguma coisa deve estar acontecendo. O cara está aprendendo meio que fazer de tudo na tua empresa. Então você está formando o concorrente. Acontece. Como você evita isso? Você evita da seguinte forma. Eu vou colocar pessoas para fazer um setor. Vou setorizar a minha empresa. No mínimo que você tem que fazer é separar em 3 setores a tua produção. 3. No mínimo 3, tá? Aí você pega um cara, você contrata o cara trainee. O que é trainee? O cara que não sabe fazer, mas tem vontade, quer trabalhar com aquilo. Tem vontade por quê? Porque você vende essa ideia para ele. Você vende que na tua empresa você tem uma oportunidade de crescimento. Na tua empresa você tem uma oportunidade da tua empresa crescer, as pessoas crescer juntos, se desenvolver, fazer mais, ganhar mais. Você vende essa ideia e aí você pega as pessoas para você treinar. Aí você contrata o cara para treinar, como nível A, por exemplo, vai treinando o cara. Cara, você me entrega esse resultado como nível A. Quando você me entregar este resultado, eu te passo a nível B e te promovo, te pago mais. Quando você chegar nesse outro resultado, eu te pago o nível C, te promovo, te pago mais.
Então, eu vou treinar você e você vai ter que fazer a tua parte para você chegar lá. Começou por aí. Agora, voltando à questão do no mínimo 3 setores. Ó. No mínimo, a empresa em 3 setores. Você vai pegar esse cara que você vai treinar para ficar bom nisso aqui, nesse setor. Se você pegar esse cara, treinar aqui, aqui e aqui, o que vai acontecer? Para que eu vou ganhar um salário se eu posso ter meu negócio? Eu sei fazer tudo. Agora, se eu sei fazer isso aqui, estou bom nisso aqui, eu não abro uma empresa sendo bom só nisso aqui. Eu preciso isso aqui, isso aqui, isso aqui. Concorda comigo? Concordo. E falando nisso aí, eu tenho um funcionário que ele está comigo aqui já há 6 anos. Eu fiz isso aí com ele. Eu peguei ele de uma outra empresa, quando eu vim para cá, peguei ele de uma outra empresa e treinei ele igual você falou aí. Ele só não abriu uma empresa para ele porque ele gosta de trabalhar aqui ou então porque não tem coragem de enfrentar e abrir uma para ele. Eu treinei ele desse jeito, até vender, se for preciso, ele sabe vender. Aí que tá, ó. Entendeu? Tá fácil ele virar teu concorrente. Sabe fazer, sabe vender. Tá muito fácil ele virar teu concorrente. Você já ensinou, cara. Você tem uma escola de concorrente aí, cara. Essa é a pegada. É porque quando eu vim para cá não tinha marceneiro. Então o que eu fazia? O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o pessoal e treinar eles, fazer isso que eu fiz. E para eles, eu tive que fazer isso, eu fiz isso aí para poder ter funcionário para trabalhar para mim. Mas só que 3 setores. Treina o cara num setor. Pode fazer tudo daquele setor, mas é um setor. Não é os 3 setores. Esse foi meu erro. Olha só, eu gosto de contar essa história porque é um caso gritante, tá? Teve uma época na minha vida em que eu fazia mentoria individual. O que eu ensino hoje, teve uma época na minha vida em que eu ia nas empresas e aplicava isso. E tinha um empresário, que esse empresário, ele tinha um negócio que ele era um corretor de grãos. E ele tinha 8 corretores que trabalhavam com ele. O que é o corretor de grãos? Tem o cara que produz o grão e tem o cara que compra a semente desse produtor para plantar e vender para a indústria, tá? Ele estava no meio, ele fazia a compra e a venda. Aí ele tinha 8 corretores na empresa dele, além dele e a esposa. Só que ele e a esposa vendiam 80% de tudo que acontecia. Veja bem, tinham 8, ele e a esposa vendiam 80%. 20% se dividia nos outros 8. Só que esses 8 caras, eles tinham que achar o fornecedor, uma atividade. Eles tinham que achar o cliente e vender para o cliente, segunda atividade. E a terceira atividade era contratar um frete para entregar daqui até aqui e monitorar esse negócio. E tinha uma quarta atividade que era montar o contrato de compra e venda. Então veja bem, a empresa dele tinha 4 setores grandes. Compra, a venda, o transporte e o contrato. E ele treinava os caras para ficar bom nos 4. O que acontecia? Os caras ganhavam tipo 0,5% para fazer a transação, enquanto a empresa ganhava 3%. O que os caras pensavam? Eu sei fazer as 4 coisas, vou trabalhar para mim. Todo mundo virava concorrente dele. Estavam lá com eles, fazendo negócio obscuro, fazendo negócio por conta própria. Sabiam fazer tudo. Aí o que a gente fez lá? Não, um cara vai ser responsável por só... Demitiu todo mundo, contratou gente nova. Ele vai treinar para captar o cara que quer vender. Aí tinha uma equipe maior de 4 pessoas que iam só fazer vendas, iam ficar boas nas vendas. Um cara para contratar o frete e outro para gerar os contratos. Pronto, acabou isso aí. Diminuiu o pessoal e melhorou as vendas. Claro, porque o cara de vendas, ele só tinha uma coisa para fazer: vender. Não tinha mais nada para se preocupar. Então tinha uma meta que ele podia cobrar. Antes ele não podia cobrar que o cara vendesse. Se ele cobrasse, o cara, mas é que eu tenho que achar o fornecedor. Mas é que eu estou lidando com o frete, mas é que o contrato também. O cara tinha muleta. Agora o cara só tinha venda. E se o cara quisesse sair e abrir uma concorrência, ele tinha que levar mais 4 caras junto com ele. Tinha que convencer 4 aí com ele. Aí não era fácil.
E se o cara sair e quisesse trabalhar no concorrente, não ia dar. Porque o concorrente precisava que o cara soubesse fazer as 4 coisas. Entende? Então parou de formar concorrente. Quando você tem gente que trabalha para você, sai e vira teu concorrente, é porque você está formando o cara para isso. Ó, eu vivi na pele isso, cara. Eu vivi na pele isso. A minha formação profissional, técnica, é de informática. Eu vim dessa área, tá? Eu era programador de computador. E o meu último emprego eu me dou bem com o dono da empresa e tudo, mas o meu último emprego foi o pior lugar que eu trabalhei na minha vida. Era uma desorganização total, uma bagunça. O cara prometia, não cumpria, nem lembrava que tinha prometido. Era um horror. Só que assim, ó, a minha vida inteira eu programei computador, eu era contratado para programar. Na empresa dele também. Só que além de programar, eu tinha que ir no cliente, tinha que instalar, tinha que treinar, eu tinha que vender, coisa que eu odiava, não sabia. Eu tinha que fazer tudo isso. Eu tinha que cobrar, eu tinha que, às vezes, treinar outros funcionários em outras coisas que não tinham nada a ver. Quando eu me emputeci com o cara e saí, o que você acha que eu fiz? Montou para você. Eu sabia fazer tudo, cara, montei para mim. Virei concorrente dele. Entendeu? Então, entendi. É isso. Tá formando concorrente. Agora, quando eu divido no mínimo em 3 áreas, ó, esse cara só vai serrar, cortar e dar acabamento. Esse cara só vai montar. Esse cara só vai instalar. Esse aqui só vai vender. Pronto. Se eu só sei instalar, e aí, vou abrir uma concorrente, como é que eu vou saber produzir? Não sei produzir. Não sei cortar. Não sei vender. Só sei instalar. E aí faço o que com a minha empresa? Fica difícil, né? Então, eu no teu lugar, o que eu faria era isso. Dividir no mínimo em 3 setores, pegar treininho para me entregar esse resultado. Cara, no momento que eu treinar você e você me entregar esse resultado, te promovo a nível 2, te pago X. Quando você chegar nesse resultado, te promovo a nível 3, te pago Y. Então você tem uma jornada comigo. Você começa ganhando 1.500, 2, e você pode chegar até 4, 5. Essa jornada que você tem na minha empresa. Depende de quê? De você. Esse cara, talvez, ele vai olhar, mas eu vou trabalhar no comércio local, vou ganhar 1.500 o resto da vida, eu vou entrar aqui com 1.500, daqui 6 meses posso estar com 2,5, daqui a pouco posso estar com 4, 5, opa, é mais interessante. Saca? Depois que eu mudei, agora que eu mudei para empresa nova, para o galpão novo, como o galpão é bem maior, eu já comprei mais máquinas, e a minha filosofia, eu tinha visto uma reportagem de um empresário de São Paulo, a questão desse nível que você falou, de colocar um para cortar, um para poder dar acabamento, um para montar e um para entregar nas casas, já deixar o móvel pronto nas residências. Porque parte de contrato e venda fica com minha esposa e comigo, né? E o restante do operacional, assim, da parte de montagem, fabricação, ficava com o pessoal aqui. Só que aqui quem eu, por exemplo, pego um projeto de um armário de quarto, eu passo para um marceneiro. Ele fazia tudo. Ele fazia o plano de corte, ele fazia os acabamentos, então um ajudante para poder fazer o acabamento para ele não parar, para poder ficar dando acabamento. Mas ele que montava e montava na casa do cliente. Todos eles que trabalhavam para mim sempre foi assim. Formando concorrente. Com esse novo galpão, essas novas máquinas que eu estou comprando para a empresa agora, eu estou reestruturando a minha empresa toda de novo, seguindo até o próprio legado seu, que eu estou começando a te acompanhar. Eu estou pensando em fazer nessa parte que você me falou aí, que é separar cada um num setor. Eu creio que vai melhorar tanto para mim como para eles também. Exatamente. Então, é preparar o cara naquele setor
Pegar trainee, medir resultado. Que tipo de resultado um trainee pode dar, por exemplo? O cara do corte. Uma meta. Em quanto tempo ele tem que cortar tantos metros quadrados? Qual é o padrão de qualidade? E alguém tem que fazer essa medição. Medir isso. Ó, cara, você consegue cortar... Eu não tenho ideia. Vou chutar aqui. 10 metros em meia hora, por exemplo. Ó, quando você conseguir cortar 10 metros em 20 minutos e manter 97% de qualidade ok, eu consigo já estar pronto para treinar você, para você subir de nível e ganhar mais. Essa é a lógica. Em qualquer área, assim. O cara do montador. Cara, como é que você vai montar? Meu jeito de montar é assim. Quando você montar, eu medir que você consegue fazer nesse tempo. Eu consigo medir que você garantiu que o projeto foi montado do jeito certo. Conforme a avaliação lá, de alguém que vai conferir isso aí. Eu consigo medir a satisfação do cliente, consigo ver que você está com essa pontuação, consigo promover você. São critérios mensuráveis. Essa é a linha. Que inclusive, assim, dos 3 que eu lhe falei que saiu e montou para eles, eu não tenho, assim, preocupação nenhuma em tirar deles, pegar clientes meus, mesmo porque a qualidade do meu serviço perante a qualidade do serviço deles é bem superior. Porque 2 deles saiu daqui também porque eu cobrava muito questão da qualidade. Aí os meninos que mesmo falavam, esses 2 aí é meio porcão, o negócio deles é tocar para frente e deixar do jeito que está. Porque além de eu pagar eles o salário deles, eles ainda tinham comissão em cima do projeto que eles pegavam. E a minha visão, que eu tirei até a comissão de todo mundo, foi por causa disso, porque eles começavam a fazer as coisas correndo demais, que eu fazia de qualquer jeito, para poder produzir mais e ganhar mais. Aí quando eu cortei a comissão deles para poder, falei, não, eu quero qualidade de primeiro nível, porque eu estou competindo com empresa grande. Tanto é que depois que eu comecei a fazer isso, eu já comecei a fazer serviço para prefeituras, para Ambev, que é a cervejaria, a Sada. Então, graças a Deus, nós já fizemos serviço até em Recife. Você vê a distância que a gente está daqui. Benefício é um negócio que quando você dá e quando você tira, cara... Eu peguei nisso. Vai desagradar a galera geral. Então, na hora de dar, tem que pensar muito bem. Vou dar um benefício. Pensa, e se eu quiser tirar, como que vai ser? Então, tem que pensar muito bem essa questão. E benefício sempre atrelado a resultado, tá? Não é só fazer e pronto. Cara, a gente vai medir. Se foi pronto nesse tempo, se foi pronto, se ficou nesse padrão de qualidade, aí ok, se não, não. Então não adianta fazer rápido, sempre tem que pensar nessas coisas. Não é só quantidade, é quantidade e qualidade. Sempre tem que medir as duas coisas. Tá bom? Tá bom. Que, inclusive, até essa questão de cortar, eu cortei, mas da seguinte maneira. Eu falei assim, a partir de hoje vocês não vão ter mais o benefício de 3%. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês, no lugar desses 3%, a cesta básica. E expliquei o porquê. Porque vocês estão fazendo as coisas correndo, e meus clientes estão começando a reclamar de serviços seus, e eu não quero isso para minha empresa. Eu prefiro que vocês demorem, por exemplo, uma meia hora a mais, mas que me entregue a qualidade do serviço bem feita, para mim não ter reclamação com o cliente. Mas você entendeu que você deu um docinho para eles e tirou? Na hora que começou a ficar bom, você tirou. Você tinha que ter mudado a forma de dar o doce. Mudado a forma, ó, cara. Tô pagando 3%, por exemplo. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Eu vou pagar 5 se a qualidade for essa, 1 se a qualidade for essa e nada se a qualidade for essa. Ou seja, vocês podem ganhar mais ou vocês podem ganhar menos. Vai depender de vocês. Eu não tinha pensado nessa hipótese, você me falou agora. É uma boa ideia também. Aí você espantou os caras. A imagem que ficou foi essa. O cara combinou um negócio e depois não quis mais dar. Por mais que você explicou, o que ficou na cabeça deles foi essa. Ele me deu um negócio e depois me tirou. Entendi. Mas depois que eu fiz isso, melhorou. Aí saiu esses 3, claro, que saíram e mandaram para ele.
Aí, mas os que ficaram comprometeram com a empresa, estão aqui até hoje, e assim, eles estão satisfeitos. Eu fiz reunião com eles, eu faço reunião todo mês. Eu faço uma reunião com eles para saber o que eles acham que deve ser feito para poder melhorar dentro da empresa, para a empresa e para eles. Ótimo. Aí, tudo que eles falam, eu levo para a pauta, aí depois eu vou averiguar o que é que eu consigo fazer, o que é que eu não consigo. Aí, quando é na próxima reunião, eu falo, eu consigo fazer isso, eu consigo melhorar isso. Igual, inclusive, eu te falei das máquinas que eu comprei, eu vendi as máquinas velhas que eu tinha, comprei as máquinas mais novas para poder melhorar, até questão ergonômica, jeito de trabalhar, a gente montou as bancas tudo dentro do padrão, que antes não tinha padrão, as bancas era tudo cada um de um jeito, padronizou tudo, então lá vai ficando assim tudo de acordo com o que eles que estão trabalhando comigo aqui estão querendo. Isso aí. Isso que você falou, de trazer a equipe para perto, é tão importante que lá dentro do Empreendedor Líder eu até criei um método formal de fazer isso. De você conversar com a equipe sobre cada tipo de situação. Então, cada jeito de conversar, cada tipo de assunto tem um jeito que eu criei lá para você conversar e trazer cada vez mais a equipe para perto. Mas, cara, eu quero que você pense em duas coisas que a gente conversou. Duas coisas já tá bom. Primeiro é isso. Dividir no mínimo em 3 setores. 3. Sim, tá? sim. E começar a treinar e ir evoluindo os caras conforme o resultado entregue. Essas duas coisas você já tá grandão. Hein? Beleza. Tá mata? Bom demais. Prazer enorme falar com você. Prazer foi todo meu, Campa. Valeu, um abração. Valeu. Tchau, tchau. Com Deus, tchau. Sucesso aí. Vamos dar uma pequena resumida na nossa conversa assim, ó. Quando você tem uma empresa e você treina as pessoas para fazer tudo na empresa, o cara vai fazer um pouquinho, ele vai fazer um pouco de atendimento, ele vai fazer um pouco de prestação do serviço lá, ou vai fazer a parte da produção, também vai fazer a venda, também vai fazer a cobrança se precisar, se apertar, ele vai tirar nota para mim. É normal, normal não, é comum a gente ver isso. Não é normal, mas é comum a gente ver isso. Quando você faz isso, você está fazendo um negócio curto e certo. Você está formando concorrente para a tua empresa. Você está ensinando tudo da tua empresa para essa pessoa. E eu defendo que as pessoas que estão trabalhando com a gente, elas têm que saber o que acontece, o que é feito, do que depende. Eu gosto muito da política da transparência total. Mas uma coisa é a pessoa saber que aquilo é feito. Ela tem que saber que é vendido, ela tem que saber que é cobrado, ela tem que saber que tem nota fiscal. Outra coisa é ela saber fazer tudo aquilo. Então, quando você pega a pessoa de um setor e você treina para outros setores, você está empoderando demais essa pessoa. Ela se acha pronta, ela pode não estar pronta, mas ela acha prontinha para abrir uma empresa. Então você está formando isso. Qual a solução para isso? É você criar no mínimo 3 setores. 3 setores e preparar a pessoa para um setor. Começa a pensar em equipes. Você que tem 5 ou mais pessoas na sua equipe, você tem que começar a pensar em equipes. Não, este setor, aquele setor e aquele setor. E aí você começa a treinar essas pessoas e deixa elas boas naquele setor. Se você treinar em tudo, além de você formar concorrente, você não deixa a pessoa boa em nada, ela sabe um pouquinho de tudo. E você não pode cobrar ela por nada, ela tem que fazer tudo. Agora, quando é um setor, você pode cobrar qualidade, você pode treinar qualidade, você pode deixar essa pessoa mestre naquilo ali, eficiente naquilo ali, vai te dar bons resultados com aquilo ali. Você pode até pensar, mas Campa, se eu deixar ela muito boa naquele setor, ela pode sair e pode trabalhar com o concorrente. Claro, existe esse risco, óbvio, ninguém é eterno. Só que existe um risco muito pior do que você não treinar e a pessoa ficar boa e sair para o teu concorrente. Quer dizer, vou repetir, existe um risco muito pior de você treinar, deixar a pessoa boa e ela sair para o seu concorrente. E o risco é você não treinar e essa pessoa ficar com você, fazendo um trabalho meia boca, de baixa qualidade, baixo tempo, baixa produtividade. Então treinar é importante sim, capacitar é importante sim, mas treinar e capacitar naquele setor. Ali eu vou deixar essa pessoa melhor possível, naquele setor. Aí eu posso cobrar, posso exigir qualidade, posso fazer
tudo para que essa pessoa me entregue mais e melhor. E como que eu retenho? Bom, aí eu tenho que pensar em planos de crescimento, eu tenho que pensar em ambiente legal, em oportunidade dela de se desenvolver, em interação bacana, propósito. Aí entra a questão da cultura, né? Entra a questão de organização. As pessoas não querem trabalhar com bagunça, não querem trabalhar desorganizadas, as pessoas querem trabalhar certinho, querem saber que o que elas estão fazendo está funcionando, então é todo um conjunto. E é isso. Encerramos então mais uma edição do Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!